Olá, diretamente aqui do estúdio do canal Boa Vida, estamos começando mais um programa inédito. E neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o programa desta semana está super especial. Eu recebo aqui no estúdio a cabeleireira Sinoé Maria de Assis e a empresária Senira Pagliarini Pinto. Ambas tiveram uma experiência muito interessante em suas vidas, ambas enfrentaram e venceram o câncer. Eu as convidei para a gente conversar, para também levar alerta para você que é mulher e para o homem também, porque você sabe, todas as pessoas devem estar atentas, todas as pessoas devem se prevenir. E o programa de hoje também tem a festa de formatura dos cursos de Direito e Biologia, que a repórter Fabiane Dorta esteve lá e mostra tudo para vocês. E tem também uma entrevista super divertida com o palhaço Bananinha, cujo circo está aqui na cidade. A repórter Thalita Andrade esteve lá no espetáculo de estreia e conversou com ele. Então não saia daí, porque o programa só está começando. Estou aqui no estúdio com minhas convidadas desta semana. Prazer recebê-las aqui. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Senira, vou começar com você. Você chegou em Dourados há quanto tempo? Eu vim para Dourados em 1985. Eu casei e vim morar para cá. Já fazem 27 anos, mais ou menos, né? E quando chegaram, já montaram a... Não. Eu, quando chegamos em Dourados, eu era professora. E o Beto trabalhava na Telemes. Ah, é? Aham. Trabalhava na Telemes. Quer dizer que a Pão e Companhia veio depois, então? Sim, depois de 5 anos. Aí Sim. Teve uma história ali, né? Começamos. Mas assim, eu trabalhei como professora. Aí tinha minhas crianças pequenas, eu parava e continuava e tal. E o Beto na Telemes, sempre querendo um trabalho... queria ser autônomo, e ele por várias vezes saiu da Telemes, depois acabou voltando, até que surgiu a Pão e Companhia. Quando nós surgiu essa ideia da Pão e Companhia, foi através de um amigo nosso de Campo Grande, Roberto Adão, que ele tinha uma Pão e Companhia em Campo Grande. Desculpa. Sim. Chegamos lá, ele queria uma pessoa para administrar. Chegamos lá e falou: Beto, não vai dar, porque eu preciso de um sócio que tenha dinheiro, tá? Monta uma para você. E o Beto falou: meu Deus, como que nós vamos montar uma Pão e Companhia, né? Eu era empregada, ele era empregado, e passou desempregado um tempão. Mas eu saí de lá, de Campo Grande, com a ideia fixa. Eu dormia e acordava pensando em Pão e Companhia. Animada. Animadíssima. Gente do céu, aquilo parecia que tinha caído como uma luva para mim. E as coisas foram... O Beto foi mexendo aqui, mexendo ali, e tive uma pequena ajuda do meu pai também. E fomos com a ideia e deu com a cara e a coragem. Eu lembro muito bem quando nós montamos a padaria, era uma... Bom, a maioria do pessoal já conheceu a Pão e Companhia, né? Nós não tínhamos nada, começamos assim, não tinha depósito, não tinha nada. Assim, nós começamos pequenininho mesmo. Mas sim, parece mesmo que foi assim uma coisa abençoada. Eu já penso muito assim... acredito que tenha sido uma coisa abençoada, porque cresceu assim muito rápido. Que bom. Sinoé sempre foi cabeleireira? Sempre fui cabeleireira. Desde que cheguei aqui em Dourados, em 1991. Sempre trabalhei junto com uma colega, né, aqui em Dourados, que hoje já não reside mais aqui. E depois montei também o meu próprio salão. Por que você veio para cá? Porque eu já tinha uma irmã que morava aqui, que inclusive também trabalhava na Telemes, né? E eu tinha uma necessidade de sair do lugar da cidade de Minas que eu morava. Era uma cidade muito pequena, eu tenho 2 filhos, eu precisava que meus filhos morassem num lugar que tivesse faculdade e condições de trabalho também para eles, né? Sim. E a minha irmã insistiu muito para que eu viesse para cá. Eu já tinha 3 opções de lugar para morar. Ela falou: não, vamos para Dourados. Dourados é um lugar bom, um lugar que tem muito trabalho, tem faculdade. E eu vim, decidi e vim. E está aqui. E estou aqui. As duas são conhecidas na cidade e as duas, há algum tempo atrás, enfrentaram uma doença, o câncer, né, que quando a gente fala dá assim um certo arrepio. Eu imagino que com vocês também eram assim, quando ouvia falar de alguém que tivesse pego a doença e dá aquele
Com certeza, eu particularmente, né, quando eu recebi o meu diagnóstico, de primeiro momento, assim, você tem muitas incertezas, e muitas atitudes a tomar, sabe, Alfredo? Mas eu te confesso que eu estava conversando com a minha colega Sinira, ela falou que até hoje, assim, ela ainda não caiu a ficha dela. Eu, já logo nos meus 3 primeiros dias que eu recebi a notícia, eu fiquei bastante chocada. Porque foi uma coisa assim que... eu tinha um acompanhamento médico todo ano, eu fazia meus preventivos, então, assim, foi quando eu recebi o diagnóstico, mas passou-se esse estado primeiro de choque, você vem à luta, né? Então, aí eu passei a lutar e a correr atrás e procurar, e dentro, sim, entre o diagnóstico e a minha cirurgia, foram 23 dias. Você realizava exames preventivos anuais? Anualmente? Anualmente. Tá. Aí um belo dia, no meu preventivo, nos meus exames de preventivos anuais, apareceu o nódulozinho do câncer de mama. Sinira, o seu foi assim também? Você também fazia exames preventivos? Eu toda a vida fiz o preventivo, todo ano. Mas uns 3 anos, devido à correria dos médicos e minha, eu não tinha muita paciência de ficar esperando, eu passei 2 anos, quase 3 anos sem fazer o preventivo. Sei. Aí, por insistência do Beto, do meu marido, ele fez com que no final do ano passado, do ano retrasado, de 2011, ele saiu correndo, não sei, parece que é uma coisa conduzida. Ele saiu correndo atrás de médico, arrumou médico fora de hora para mim fazer, e fazer daí, porque daí eu tinha um nódulo, né, e bem grande. Mas como eu tinha feito uma cirurgia, daí eu disse, deve ter sido da cirurgia plástica. Por isso também que eu não levei a sério, porque o nódulo era grande. Aí quando fiz a punção e viajei. Quando estava lá no Rio Grande do Sul, veio a notícia que era... O médico ficou bastante preocupado. Enquanto você estava viajando? Sim. O meu cunhado me ligou, dizendo que tinha saído o resultado e tinha dado positivo. Sei. Mas você fazia os exames preventivos, não fez um período? Não fiz um período. Você tinha feito uma cirurgia, uma plástica no seio? Uma mamoplastia. E com isso, eu achei que o nódulo fosse alguma coisa plástica. Porque sempre ficou uns carocinhos, até a doutora Ana Tereza falou assim, tua mama é densa, tua mama é difícil de detectar, e tinha uns carocinhos, mas a gente sempre investigava e não era nada. E você acabou fazendo o exame por insistência do maridão? Do marido, ele correu atrás e fez tudo. Parece que uma coisa conduzida. Aí, quando eu fiquei sabendo, que nem falou assim, não é, né? Eu estava lá com a minha família, no Rio Grande do Sul, com meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, tudo. E o Beto estava até numa pescaria com meus filhos, e eles não me falaram nada, e não percebi nada. Aí, quando o Beto chegou, ele veio falar para mim. Eu sei que ele chorava muito quando ele veio a notícia. Já aqui em Dourado? Lá em Palmeiras das Missões. Lá no Sul mesmo? No Sul. Ele chorava e eu ria. Eu ria muito, sabe? Eu falava, só pensava assim, eu queria voltar para trás, eu queria voltar ao tempo, sabe? Para que isso não tivesse acontecendo. Mas, enfim, como ela falou, não me abalei mesmo. Não me abalei de jeito nenhum. E mesmo porque tinha meus filhos ali do lado, o Felipe chorava muito, o Vinícius também. E disse assim, ele falava assim, mãe, contigo não. Eu falei, por que não com a mãe? Eu sou igual às outras, entende? Isso acontece para todo mundo. E... Sinira, você se considera uma mulher, uma pessoa forte? Eu me considero. Muito forte, emoções, assim? Talvez. Eu não sei, só sei que no começo eu segurei muita emoção, mas depois era normal aquilo para mim. Eu enfrentei esse tratamento todo muito bem, porque eu pensava assim, meu Deus, que bom que aconteceu comigo, e não foi com nenhum dos meus filhos, nem com meu marido, nem com a minha família.
Porque a minha família vem numa história assim, uma perdeu um filho, outro perdeu não sei o quê, outra não sei o quê. Todos têm uma história. Meu irmão teve uma filha que também teve câncer. Sim. Graças a Deus deu tudo certo, teve leucemia. Leucemia. Então, eu disse assim, eu agradeci a Deus, feliz porque tinha sido isso comigo. E eu falei, eu vou vencer. Eu sei que eu vou enfrentar. Porque eu não sabia o que era um câncer. Como você falou no começo, você fala em câncer, dá um desespero, né? Dá uma coisa ruim. Uhum. Eu, quando vi uma pessoa com o cabelo raspado, com turbante na cabeça, ou que estava com câncer, eu já pensava, meu Deus, coitado. Achava que a pessoa dificilmente ia se salvar. De repente aconteceu comigo, foi bom. Foi bom que eu enfrentei e vi que é uma enfermidade igual às outras. Você enfrenta, você pode ser vitoriosa ou não. Não é verdade? Como em outras doenças. Como em outras doenças. Eu penso assim, ó. Eu sempre pensei comigo, Deus está no comando. Deus tem uma história para mim. Talvez. Você é católica. Eu sou. Sinóia também. Também, né? Então, e eu sempre pensei assim, que não adianta me desesperar. Eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, da melhor forma possível. E depois eu tive muito apoio. A distância de Palmeiras das Missões a Dourados se tornou muito pequenininha, porque nós tínhamos até que agendar. Porque vinha um, aí tinha um sobrinho de Tangará, queria vir, eu falei, não, segura ali que tá falando, meu irmão está aqui, eu quero que você fique na minha casa. Eu queria acolher eles na minha casa. Então eu não fiquei sozinha. Então essa força toda daí é tudo uma brincadeira. Você viu família e fazia janta aqui, janta ali. E eu passei o ano passado um ano bom. E a quimioterapia para mim não foi assim, porque assim você sabe que você vai enfrentar uma série de coisas na quimioterapia. Você já sabe. Rádio. Mas durante a quimio é muito ruim, né? Só quem passa. Só que a gente já está preparado para isso, né? Você já está preparado para fazer, que você vai passar por tudo aquilo. Como é que se dá esse preparo, se não é? Por exemplo, é um lado só psicológico da pessoa, embute aí a reação dos familiares ou dos amigos que estão ao redor. Como é que você se preparou para enfrentar as sessões, por exemplo, de químio? Esse preparo, primeiro, é um preparo. No caso da Senira, ela fez diferente de mim, que ela fez as químios primeiro e depois ela fez a cirurgia. Eu não. Eu ainda tinha que passar pelo exame imunohistoquímico para saber se eu ia fazer químio ou não. Todos os médicos que eu fui disseram a mesma coisa. Olha, primeiro nós temos que fazer o exame imunohistoquímico para saber se você vai fazer químio ou não. Então, até a minha cirurgia, eu não sabia se eu ia ter um procedimento químico ou não. Aí, depois que eu fui na oncologista, que ela me falou, não, você vai fazer quimioterapia. E assim, eu sabia que todo mundo que faz químio tem essa passagem, né? Que eu falo que a cirurgia em si não é nada. É tudo muito bem, mas a gente sabe que quem passa pelo tratamento que é um pouquinho mais doloroso. Mas esse mais doloroso, digamos assim, que é um pouco fisicamente, porque a gente cresce muito espiritualmente também. Então, esse preparo, a gente já vem tendo antes, desde quando você recebe o diagnóstico, você vem tendo apoio familiar, você tem apoio dos amigos, em termos físicos, em termos de afeição, em termos de oração. Então, assim, eu realmente, quando eu fui fazer a químio, eu também fui preparada. Aliás, quando eu fiz a primeira químio, eu falei, nossa, mas nem é assim, né, tanto, né? Aí depois vem uma, vem duas, aí você vai tendo os seus momentos, né, dali. Qual que foi a reação dos seus filhos? Meus filhos ficaram assim, eles ficaram mais abatidos do que eu. Quando eu falei para eles, né, que eu tinha ido conversar com a doutora Ana, porque o meu início foi quase igual ao da Senira, assim, porque eu fiz os exames aqui, quando eu fiz a punção, eu tive que viajar, ir para Curitiba, foi o nascimento prematuro de meu netinho lá, fiquei lá uns dias. E aí, o doutor Augusto me ligou, que é meu ginecologista, atrás de mim. Eu falei, mas por que o doutor Augusto ligando atrás de mim, né? Ele nunca me ligou?
Aí, quando eu cheguei aqui em Dourados, que eu entrei em contato com ele, ele falou, já marquei uma médica, um oncologista para você, tal hora, tal dia. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, ela vai conversar com você. Ele já sabia? Ele já sabia. Aí ele me encaminhou para um oncologista. Então, assim, aí quando eu só liguei para os meus filhos, depois que eu conversei com o oncologista, aí eles queriam vir tudo para cá. Eu falei, mas não adianta vocês virem. Eu ainda tenho que fazer uma série de exames. Aí depois, né, vocês vêm. Aí vieram, todos dois vieram aqui. Eu tive uma abertura da minha médica também, que eu podia tirar uma terceira opinião com outros médicos, porque não é um diagnóstico assim muito fácil, né, de você. E eu tive essa oportunidade, também fui, tirei, e o mesmo conceito, falei, não, o tratamento é esse, estou aqui para fazer, e os meninos me apoiaram também, e tive, meu filho passou 4 meses comigo em casa, no meu período de quimioterapia. Então, esse preparo é um preparo, como eu te digo, acho que já vem desde o início, que você recebe o diagnóstico, você vai se preparando, né? Mas sempre aparecem umas surpresazinhas, mas nada que não seja superáveis. Tá. Primeiro faz a cirurgia e depois faz a químio? Ou não tem uma ordem? Depende da situação. Não tem uma ordem, depende da situação. A Sinira, por exemplo, fez a químio primeiro, depois ela fez cirurgia. Eu já fiz a cirurgia primeiro, para depois saber se eu ia fazer a químio ou não. No meu caso, foi o seguinte, quando eu fiquei sabendo aqui em Dourados, né, eu queria fazer aqui. Era para fazer cirurgia primeiro também. Aí, como eu estava no Rio Grande do Sul, fui para Santa Maria. Fui lá, tive uma avaliação com o médico e tal, mas eu pensei assim, eu não quero ficar em Santa Maria, muito longe. E a ideia fixa do Beto era ir para São Paulo. Ele queria num lugar que tinha referência. Então, ele fez tudo para ir para Barretos. Quando eu cheguei em Barretos, eu já me encantei, já queria fazer lá. Mas como o tratamento ia demorar muito, mas como eu ia fazer lá, eles fizeram, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer primeiro a quimioterapia, vamos reduzir o tumor, e depois nós vamos fazer a cirurgia. Porque o tumor já estava bem adiantado, estava mais adiantado, no caso. Né? Se eu fizesse a primeira cirurgia, teria que ter tirado toda a mama. Não ia preservar nada. Né? E ele falou assim, mas se você fizer aqui, nós vamos tatuar e tal, e vamos fazer a quimioterapia, depois a gente faz a cirurgia. E foi. Chegando no hotel, e mais um encontro com outro médico, porque tinha que fazer todos os exames novamente, o médico falou que o médico não falou, ele ia demorar para começar o tratamento. E eu, naquelas alturas, já estava preocupada, né? Já tinha esperado muito. Aí o Beto não teve outra. Eu venho para cá, já foi da viagem, já foi ligando para um amigo dele, que é irmão do Dr. Haroldo, que é uma pessoa iluminada. Dr. Haroldo, Nossa Senhora, doutora Viviane, já foi se comunicando, e no mesmo dia da minha chegada, já marcamos consulta e já começou a desenrolar. Né? Então, você fez tudo aqui? Fiz tudo aqui. Então, por também. isso que eu fiz a rádio primeiro, porque lá em São Paulo eles iam fazer primeiro. Então, e foi bom, né? Uhum. Eu vou fazer um intervalo nessa conversa que a gente está tendo aqui com o Sinoé e com o Senira, e no próximo bloco a gente continua falando sobre esse enfrentamento ao câncer. Não saia daí.